Nossa meditação hoje se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Vamos orar. Senhor nosso Deus de infinita graça, bondade, misericórdia, Pai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a Tua palavra, nos dando discernimento e entendimento. Abençoa, Senhor, na compreensão da Tua vontade e também nos dá um coração pronto a submeter a Tua vontade e fazer e vivê-la, Pai, segundo o Teu querer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito interessante essa passagem bíblica, mas nós devemos entender e compreender um pouco do contexto que estava acontecendo nesta época. Os amados irmãos da igreja de Colosso tinham se deparado com falsos mestres que com seus falsos ensinos estavam distorcendo o verdadeiro evangelho. Eis a preocupação do apóstolo Paulo de escrever aos amados irmãos para orientá-los e fortalecê-los no verdadeiro evangelho, nos verdadeiros ensinos que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Existia naquela época uma heresia, uma seita chamada gnosticismo, né? Os gnósticos diziam que eles receberam uma revelação especial e que eles detinham o pleno conhecimento da revelação de Deus. Ou seja, os gnósticos, eles apregoavam naquela época que eles tinham recebido uma revelação especial e eles detinham em suas mãos o pleno conhecimento de Deus. E quem detinha esses conhecimentos, somente quem detinha esse conhecimento pleno teria a salvação. E isso estava permeando as primeiras igrejas primitivas, né? As igrejas do primeiro e segundo século. Versículo 9, nós percebemos, diz assim, Por esta razão também nós, desde que o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele ora pelos amados irmãos, para que os amados irmãos fossem cheios do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é muito interessante, que eles viessem também a ter o discernimento espiritual. O pleno conhecimento está relacionado à maturidade e discernimento espiritual através das Escrituras. Isso é interessante, porque o verdadeiro discernimento espiritual está relacionado nessa questão, todo o envolvimento com a revelação de Deus através da Escritura. Não é algo novo que as pessoas deveriam trazer ou alguém trouxesse para que eles viessem a ser fundamentados nisso, não. Através das Escrituras que nos foi revelada, está registrada, nós temos a compreensão, o discernimento e desenvolvemos a maturidade para discernirmos o falso ensino e o verdadeiro ensino. E isto, Paulo ora para que os irmãos viessem a ser cheios do pleno conhecimento, para que eles viessem compreender e discernir o verdadeiro evangelho do falso evangelho. A maturidade e discernimento espiritual é crucial para a compreensão da vontade de Deus e para discernir os falsos ensinos e combatê-los. É crucial, é necessário, é vital na vida espiritual de um servo de Deus ter a compreensão, o discernimento espiritual da vontade de Deus através das Escrituras, para fortalecimento e compreensão desta vontade e também para que nós venhamos a combater os falsos ensinos e reprová-los. É interessante quando nós entendemos sobre a realidade de sermos plenos ou
cheios do conhecimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, ela é caracterizada, por ser boa, perfeita e agradável. Nós só experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós formos cada vez mais moldados, transformados a nossa mente através da compreensão, do discernimento da vontade de Deus através das Escrituras. E daí então nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. É muito interessante, amados. Versículo 10 diz assim a palavra: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, essa palavra a fim indica finalidade, indica propósito de Deus na vida do cristão, na vida do crente. O crente que ele desenvolve a maturidade espiritual e o discernimento espiritual através das Sagradas Escrituras, através desta revelação maravilhosa que é a Escritura Sagrada, ele compreende a vontade de Deus e daí então ele vai poder viver de forma digna, de forma conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Muito interessante. Somente através da maturidade e discernimento espiritual podemos viver de forma que o Senhor quer que vivamos e agradá-lo. Somente através do discernimento, da compreensão das Escrituras, nós podemos viver de forma agradar o Senhor, de forma que o agrada, da forma que Ele quer que verdadeiramente nós venhamos a viver. Num certo sentido, é impossível os cristãos viverem de forma digna da posição que eles têm em Cristo. Por quê? Porque ainda somos imperfeitos, por causa das nossas imperfeições ainda, nós não podemos viver de forma plena e absoluta a vontade de Deus ainda. Porém, nós devemos viver de forma que o agrada, ou seja, ainda nós devemos viver de forma buscando a santidade, buscando a vontade de Deus. Ou seja, a perfeição deve ser o objetivo do cristão. O cristão deve ter por objetivo em sua vida a perfeição e deve ser buscar dia após dia o aperfeiçoamento do caráter, da forma de viver, da forma de pensar, da forma de interagir socialmente. Por quê? Porque fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, para vivermos em novidade de vida. É por isso que nós aprendemos esta verdade, Nós devemos viver inteiramente para o seu agrado, Nós não vivemos para nos agradarmos a nós mesmos, mas vivemos uma nova vida em Cristo para vivermos segundo a sua vontade, vivermos para o seu inteiro agrado. Versículo 11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Somos fortalecidos por Deus através das Escrituras, e este fortalecimento nos capacita a sermos perseverantes e pacientes nas lutas e tribulações da vida, com alegria, por termos esperança em Cristo. Ou seja, somos fortalecidos por Deus através do discernimento e a compreensão das Escrituras, para vivermos de modo digno de sua vontade, para vivermos para o seu inteiro agrado. E isso nos fortalece, nos capacita a vivermos, mesmo passando por tribulações, por lutas muitas vezes, nós conseguimos compreender a vontade de Deus, entendê-la e discernir a sua vontade em nossas vidas, e aí nós passamos por lutas e por dificuldade com alegria. Com alegria por quê? Porque em Cristo nós temos esperança, porque em Cristo fomos feitos nova criatura, porque em Cristo nós temos a salvação eterna. E isto é a realidade que nós encontramos, amados, nas Escrituras. E é interessante, muito interessante essa passagem que nós estamos refletindo. Ou seja, Paulo ele ora
para que os irmãos viessem a ser cheios do pleno conhecimento de Deus, porque somente através da maturidade, do conhecimento, da revelação de Deus através das Escrituras que Deus trouxe para nós, a compreensão de sua vontade através das Escrituras, daria capacidade aos irmãos para combater os falsos ensinos, para trazer a eles discernimento, o que era verdadeiro e o que era falso, para que eles viessem a viver para o inteiro agrado de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu quero deixar 3 lições nessa nossa meditação, amados. Primeira lição: somente através do discernimento e maturidade espiritual podemos combater os falsos ensinos. Segunda lição: a palavra de Deus revela sua vontade para os seus servos. Terceira lição: devemos ter discernimento espiritual da vontade de Deus através das Escrituras para vivermos para o seu agrado. Nós possamos compreender estas verdades. Somente através das Escrituras nós podemos ter discernimento espiritual e compreensão da vontade de Deus, para que daí então nós venhamos viver inteiramente para o seu agrado. Que nós possamos compreender estas verdades maravilhosas, que nós possamos cada vez mais nos fortalecer e nos fundamentar na palavra de Deus, porque somente através dela descobrimos a vontade de Deus, somente através dela desenvolvemos o discernimento, a maturidade espiritual e a compreensão da vontade de Deus, para que nós venhamos então vivermos inteiramente para o seu agrado, fazendo acima de tudo a sua vontade, que é caracterizada por ser boa, perfeita e agradável. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça e nos fundamente cada vez mais em sua gloriosa palavra.